Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Gente Fala. Lembrando que a gente traz para você toda quarta-feira profissionais da área da saúde que nos ajudam, nos orientam, nos dão dica. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai falar de algo bem legal, que é vinculado à nossa área da face. Vamos entender com a nossa convidada aqui. Eu estou com a doutora Paula Lisieira, é isso? Isso mesmo, Vamos falar de, Ricardo. vamos falar de face? Vamos falar de face, de nariz, de De- respiração. Muito bom, seja bem-vinda, viu, Paula? Muito E obrigada. vamos conhecer então a doutora Paula Liseiro. Ela é otorrinolaringologista, como eu falei certo? Muito bom, especializada em rinoplastia e estética avançada da face. Por isso a gente vai entender um pouquinho sobre a questão da face. Aí você pergunta, daí você me fala se o co-apresentador ainda tem jeito com essa face aqui ainda. E é fundadora da clínica com o nome dela, Paula Liseiro, que fica aqui em São Paulo. Fica aqui em São Paulo, em Moema. Ah, Moema, pertinho aqui. A gente Pertinho. tá aqui na Paulista, então logo chegou rapidinho e chega lá. E antes de eu falar com a doutora Paula, posso falar com a Paula primeiro? Por favor. Você é da onde, Paula? Eu sou de Ubá, Minas Gerais. Oh, Zona da Mata Mineira. Essa cidade que sofreu bastante com a chuva agora, Ricardo. recente, sim, foi mesmo. Infelizmente foi uma tragédia absurda, né? Você tem Exato. parentes lá? Tenho, meus pais vivem lá ainda. Mas aí você deve ter ficado preocupadíssimo, além do normal que a gente já está, Sim, né? meus amigos, né? Grande parte dos meus amigos vivem lá, foram atingidos, afetados pela chuva. Então, queria até Uau, aproveitar essa oportunidade claro. para pedir para as pessoas que Pode falar direto pro estão pessoal de nos casa. ouvindo para Ele- ajudarem Minas Gerais, principalmente Ubá e Juiz de Fora, que foram as cidades mais afetadas pelas chuvas. Exatamente. E, o que que você vamos pegar só esse link rapidinho. O que você acredita que falta ainda para que não aconteça mais isso? Principalmente Minas é muito cheia de morros, de monte e tudo, né. O que tá faltando? Infraestrutura, A gente chama a nossa região de Mares de Morros, porque mares de são mo ótimo. muitos morros, mas não é o Mar de Minas. É, Mar de Minas. Mas é infraestrutura, acho que é cuidado do governo, né, para que a gente tenha mais capacidade de prever, de se antecipar essas chuvas e não sofrer os estragos causados por ela. E você teve conhecido, infelizmente, que sofreu mais agressivamente? Sim, porque o Ubá foi atingido o centro da cidade, então todo o centro comercial da cidade sofreu muito. Minha Então, todos os nossa. meus amigos que têm comércio, a maioria tá ali naquela região. Uau, olha, gente, um apelo extremamente necessário que a gente tem que, né? Muito legal a sua dica de falar. E infelizmente a gente acaba assim, quando a gente vê pela TV, quando a gente vê por uma situação mais distante de um outro país, a gente fica triste, torce. Mas quando a gente tá ali, né? Quando a gente vê pessoas que a gente conhece sofrendo, dói mais, Dói né? mais, é. Então, fica a dica, né? Entre nos sites oficiais, né? Porque nós temos, né, infelizmente, muito fake news na vida. Isso. Então, entre nos sites oficiais de ajuda e vamos ajudar. Nesse momento, Minas, passamos pelo Sul aquela vez também, absurdamente. Então, ainda conscientizar, né, Paula? Isso, eu vou deixar no Instagram, quem puder, uma lista das instituições que são instituições importantes da cidade e que precisam de ajuda. Fechou, olha, facilitou a vida de vocês. E pra gente descobrir, já vamos então já pega de novo o gancho aí. Qual é a sua rede social, o pessoal conhecer e já fazer essa pesquisa e encontrar as entidades certas? É arroba doutora Paula Lisiero no Bem Instagram. facinho. Aham, meu nome. É fácil, gente. Arroba Paula Liziero com Z, né, Com Paula? Z. Tá facinho. Lembrando que todos os dias, a partir das 5 da tarde, nós estamos aqui na Com Brasil TV, nós estamos na TV Aberta São Paulo e também nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram. No YouTube que está assistindo, aperta lá o trequinho lá que faz barulho, né, o sininho, e se inscreva que, como o vídeo da doutora Paula hoje vai estar para você todos os dias, a partir das 5 da tarde. E quer saber mais da doutora Paula, que a gente vai saber muita coisa legal hoje? Entra lá, arroba doutora Paula Liziero. Paula Liziero, sem doutora. Com doutora na frente. DR, ou doutora. DRA. Ah, perfeito. Então, olha, arroba DRA Paula Liziero, sem ponto, sem nada. Instagram, que mais? Instagram, Facebook e no TikTok também. Tô começando. Faz videozinhos bons. Ainda não. Tem que fazer. Você fala tão bem, tem que aproveitar. E sua infância lá, né? Você passou lá mesmo em Ubá. Cresci a vida até antes de ir pra faculdade, eu vivi em Ubá. Eita, quem são essas pessoas? Ah, a primeira foto tô com a minha avó, que é uma pessoa muito importante pra mim até hoje, assim, Como que é o nome dela? Imaculada. Maria Um beijo, Imaculada. dona Imaculada. Ela dava Beijo, trabalho? vó. Ela dava trabalho? Aí eu era boazinha. Conta pra nós depois aqui embaixo nos comentários. O que mais?
Eu indo pra escola, em Ah, que Ubá. legal. Isso. Simpática, gostava de dar risada? Você era Sim. extrovertida, Paula? Acho que não, mas Ah lá! quietinha. E aqui? Aqui com meu pai, na Praça de Guarani, que é uma outra cidade pequenininha lá perto, meus pais são de lá. Meu pai né, da polícia, hoje ele é da Oh, reserva. olha que legal. Aqui sou eu bebezinha. E Bebezinha. aqui no carnaval, que minha família gosta bastante de carnaval. Então, recente agora, o pessoalzinho da sua casa lá curtiu o carnaval, hein? Curtir o carnaval. E você gosta de carnaval? Gosto também, Ricardo, bastante. Tá. Onde tá a timidez aí, meu filho? É o jeitinho mineiro de ser, é isso? Pode ser. Que legal. Mas me conta, Paula, teu pai é da área da polícia, né? Tua mãe trabalhava ou trabalha com o quê? Ela trabalha ainda no governo de Minas, Então, né. na área governamental. E você foi ser profissional da área da saúde, otorrinolaringologista. Como assim? Não tenho médicos na família, Não tem? realmente foi uma escolha. Eu percebi já na época da escola, né, que eu gostava muito de ter contato com as pessoas. Então, apesar de não me considerar extrovertida, eu gostava muito de ouvir as pessoas e Que de ter esse legal. contato. Então, pensei que a medicina seria uma boa escolha e hoje eu acredito que foi mesmo, foi uma escolha acertada. E você é feliz, então, na sua profissão? Sou Ah, bastante. que delícia. Então vamos conhecer um pouquinho da sua profissão aqui através das imagens. Aqui é a turmona. Quem é esse? É Essa você aqui sou quietinha? eu aqui embaixo, Aqui a risadinha já tá meio já tímida. Tem muita tímida. gente perto, é isso? Mas é minha turma da faculdade, Ah, que que eu massa. me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, Ah, que é o sim. UFJF. Sim, E aí de famosa. lá eu vim aqui para São Paulo para seguir os estudos na Otorrino. Aqui é um colega profissional. Esse é um curso que eu fiz na França, em Bordeaux, que é bem famoso pelos vinhos, Uhum. mas tem uma universidade também bem legal e fui fazer um curso de rinoplastia lá. Que bacana. Aqui já é você em ação. Nas cirurgias, Aqui isso. também, E aqui imagino. é no pré-operatório, um pouquinho antes da cirurgia. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre rinoplastia, não é? Eh, a pergunta, eu vou tentar, para não fugir aqui o erro. Como surgiu o interesse em integrar a cirurgia funcional nasal com a estética facial? Eu falei, eu vou ler porque eu vou errar tudo estranho aqui. Como diz os mineiros. E aí? Como que surgiu aí esse interesse em integrar, então, essa... Então, acho que antes de fazer a otorrino, eu já tinha um interesse pela estética. Eu sempre gostei de Hum, estudar estética da face. Eu gosto bastante de arte também. Então, acho que quando a gente vai se ligando a esses quadros, pinturas, a gente sim. começa a perceber mais. E aí, depois de formada, né, na otorrino, eu vi que muitos pacientes tinham essa queixa de que, eu não respiro bem, a Hum. respiração me incomoda, mas a estética, a aparência do meu nariz também me incomoda. E aí a gente conseguir linkar isso tudo numa única cirurgia é bem interessante. Ah, muito legal essa dica, né? Porque realmente tem pessoas que querem, que precisam corrigir algo, não só estético, mas enfim, funcional, vamos pensar assim, na minha linguagem me ajuda aí. É isso aí. E tem gente que só quer mesmo um nariz mais bonito. Então dá pra fazer as duas coisas uma vez só, se precisar? Dá pra fazer tudo de uma vez só. E é importante isso, porque às vezes as pessoas não têm esse pensamento de que é possível, né? Melhorar a respiração junto com a aparência do nariz. A gente escuta muito, pensando no nariz, num termo. Eu quero saber se esse termo que eu vou utilizar é o mais comum mesmo, ou não. Tem um que não é falado tanto, mas é muito comum. Eu tô falando do desvio de septo. O que é comum ou tem outros mais intensos aí na busca? É super comum. O septo, primeiro a gente tem que entender o que que é o septo. É a parede que separa uma narina da outra, um Põe lado do Maria outro pra do mim, por favor. nariz. A gente vai, já mostra o pessoal de casa. Porque, olha lá, me ajuda Isso, aí. ótimo. Então ele tá relacionado à função do nariz, né? Tá, Posso apontar aqui? por favor. É essa parede que separa a narina direita da narina Então, aqui esquerda. em cima nós temos uma paredinha aqui no Isso, meio. dentro do nariz, que é formado por cartilagem e por osso. E aí, a gente, quem põe a mãozinha no narizinho lá sabe que tem um negocinho no Tem meio aqui. uma coisinha no Uma meio. parede, literalmente. Exatamente, que é o septo. Ah, então a parede chama septo. Muito Isso. bom. Esse septo, a gente já nasce com Que ele tem que ser ele. retinho, essa é a ideia aqui. É como se fosse uma parede reta, o Tá, ideal. tá. E não é uma causa de obstrução tão comum nas crianças. Mas à medida que a gente vai crescendo e o nosso rosto também cresce, esse septo ele cresce junto. E na Hum, metade da população, então cerca de 50% da população, vai ter esse uau, septo 50. desviado. Então, vamos lá. Vamos falar nas nossas linguagens que a gente é mais normal aqui, né? Que nem esse povo médico, só fala nome chique aí pra gente.
Então nasce todo mundo bonitinho, pelo menos a sua maioria. A maioria. De repente, por questões de desenvolvimento biológico, fisiológico, pode acontecer, vou falar, você me corrige, é ótimo, gente. Você me corrige. Ele cresce mais do que deveria, por isso que dá desvio? Isso, Ah, sério ou mesmo? ele cresce em cima de uma estrutura, né, da maxila, a gente tem esse osso aqui da maxila. Uhum. Ele se apoia de maneira indevida e aí ele entorta. Entorta. Ele pode Pode não ser ser isso. maior do que deveria ser, Pode mas ser uma uma causa pode causa, ser, ou ele pode ter mas ele um pode ser apoio incorreto, certo. tá? E pode ser também por conta de um trauma. Então, às vezes foi tudo Hum, bem no crescimento, mas a pessoa levou uma bolada ou tá. teve um soco, né, uma briga, alguma coisa assim, uma queda, isso também pode causar um desvio de septo. Vou fugir, mas a gente já volta. Você falou de uma bolada, por exemplo. Eu tenho um caso, da minha irmã até mesmo, na época, ela levou uma bolada brincando, acho que de vôlei, faz muitos anos que ela era criança, ela teve carne esponjosa. Que trem é isso? Tem a ver com o tal do septo também ou não? Carne esponjosa é um termo que abrange muita coisa dentro da otorrino. É um termo popular, né? Sim, imaginei que sim. É. Mas que quando a gente fala de criança, a carne esponjosa geralmente corresponde à adenoide, que é uma Hum, massa de tecido que fica lá no fundo do nariz. tá, Então isso vai onde comunica, vamos dizer assim, o tá, nariz com a garganta. tá. É um tecido que, quando a gente é bem pequenininho, ele tem função imunológica. Então, ele vai nos proteger contra infecções, né? Mas à medida que a criança cresce, começa a produzir anticorpo, essa adenoide já não tem tanta importância assim. Uhum. E aí ela acaba sendo um fator obstrutivo. Pra respirar mesmo. Porque ela Ó, é uma massa ali no fundo do nariz que atrapalha a passagem do ar. E muitas vezes ocorre a formação de um biofilme. O que é isso? Acúmulo de bactéria ali uhum. que leva a infecções repetidas. Então, pode ser aquela criança que vai fazendo um monte de infecção, tanto de ouvido, quanto Ah, aqueles resfriados, né, de repetição. A gente pode pensar que seja um aumento dessa carne esponjosa, que é a uhum. adenoide. Tem Pode ser adenoide. isso que fez a sua E irmã o ser operada. tá, pronto, já respondi a pergunta. Uhum. Aí vai para um procedimento. Aí, se tem infecções repetidas, ou se é aquela criança que dorme de boca aberta, que ronca, a gente avalia, tendo essa adenoide aumentada, aí a indicação é cirurgia. Vamos falar mais de criança agora. Vamos voltar para o septo aqui primeiro. Queria saber o seguinte: é possível o paciente ele ter um desvio de septo e não perceber? É, Ó, e é bastante possível porque a gente se acostuma com a respiração, né. Então, muitas hum, vezes, a pessoa nunca parou para pensar, para perceber que ela dorme de boca aberta, que tá, ela acorda com aquele travesseiro babado de manhã, tá, com a boca seca, sim. que quando vai fazer uma atividade física tem dificuldade, precisa respirar muito de boca aberta, né, sente um cansaço maior do que deveria. E aí eles chegam à consulta e a gente observa e fala: "Nossa, tem um desvio". Ele fala: "Ah, mas eu respiro bem". Eu falo aí que a gente faz essas perguntas, né, volta nisso tudo e vai vendo que de fato ele tem uma dificuldade de Então, respirar. sintomas seria mais ou menos o que você disse agora. São possíveis, obviamente, a gente não pode nunca Isso. diagnosticar por causa de um sintoma, né? Mas então, se ele tem como que chama? É que você falou agora, um travesseiro molhado no dia seguinte, se a parceira, parceiro, ó, você dorme de boca aberta, tudo isso seria uma possível. Vai lá ver o que é isso. Isso. Quando deita, sente que a respiração também piora, ou durante o dia fica muito de boca aberta também. Hum, Então tem que e, prestar atenção e é nisso. possível o exame de assim, eu em casa lá, ver se o negócio tá torto ou não? Não. Porque depois já tem gente em casa apertando o nariz, né, eu já tenho certeza que você fez isso. Se a pessoa consegue perceber, né, que o nariz dela por fora é torto, existe uma grande chance de que o septo ali dentro também seja desviado. Tá. Mas, só olhando no espelho não dá para fazer esse diagnóstico, a gente E nem de precisa um da toque no consulta. nariz, não, não. Não, precisa visualizar e às vezes Sim. precisa até de um exame de imagem. Olha, então é mais aprofundada a coisa aqui. Você estava falando que o corpo acaba se acostumando, às vezes, com essa respiração ruim e a pessoa não busca. Vai chegar um momento que ela não vai ter jeito, ela vai ter que buscar mesmo, ou se ela deixar aquilo, vai piorando, piorando, ela acaba se acostumando erroneamente, mas ela vive. Sim, todo mundo precisa respirar, né. A gente não é peixinho, gente. Então, a gente consegue ir compensando isso. Se não consegue respirar pelo nariz, vai se adaptando e respirando pela boca. Entendi. Mas é um ar de uma pior qualidade, porque o Tá. nariz ele vai aquecer, umidificar e vai filtrar muitas partículas, né. Isso é bem legal você dizer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque todo E mundo, esteticamente, vai lá, corta todos os pelinhos que tem no nariz, né? Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Se exatamente. pode ou não, viu, gente? Eu descobri isso também. Pensa que eu sabia, sabia não. Sabia não. Mas
Às ve dá para caracterizar, Paula, uma dor de cabeça pelo um desvio de septo? É um sintoma, é uma característica? É um sintoma, mas não é o sintoma principal. Tá. A gente chama essa dor de cabeça de cefaleia rinogênica, que é a dor de cabeça relacionada ao nariz. Então, às vezes, é um Hum. desvio muito proeminente que gera alguma pressão ali dentro do nariz e aí pode gerar dor de cabeça. Mas não é o mais comum não, Ricardo, Ah. tá? Então, normalmente dor de cabeça, podem ser diversas coisas, né, a cefaleia pode ser de diversas situações. É, abrange várias coisas, Sim, pode ser uma sinusite, né, isso. aí a gente tem que investigar, se for a queixa principal for dor de cabeça. Como que é feita uma cirurgia dessa? A gente viu uma foto sua lá, os equipamentos, tudo. Demora 18 horas. Como que é, assim, no geral, obviamente. Aham. A cirurgia é feita com anestesia geral, então o paciente Hum, ele dorme, né, uhum, durante o procedimento todo. uhum. É uma cirurgia de aproximadamente 1 e meia, Ah, é é relativamente rápido. relativamente É. rápida. E a alta costuma também ser no mesmo dia. Então, operou de manhã, fica em observação durante o dia e vai para casa no final do dia. E o pós? O pós-operatório não dói, É tá? a pergunta padrão, né? Já ia fazê-la. O nariz é uma região cuja dor é bem tranquila no pós-operatório, mas tem alguns cuidados especiais. E o mais importante é a lavagem nasal. Então, todo paciente que opera o nariz precisa fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. É aquela coisa, aquela cena bonita que você põe um negócio do lado e sai do outro. Exatamente. A gente vê na internet, é feio isso, né? Mas é fácil, e não engasga. Não, não engasga, não dói e ajuda muito na limpeza, né? Porque vão se formar crostas, é comum ter acúmulo de secreção na primeira semana de cirurgia. E a lavagem nasal ajuda a gente a remover todos esses resíduos de dentro do nariz. E aproveitando a dica, lavagem nasal, só diante de um procedimento é necessário ou de vez em quando é bom a gente fazer isso em situações normais da vida? Então é bom a gente fazer isso no dia a dia, porque ajuda a remover as impurezas, partículas tanto de poluição quanto de micro-organismos de dentro do nosso nariz. Tá. Como é que faz? Como fazer? Soro fisiológico, temperatura ambiente, então o soro ele não precisa ficar na geladeira. A gente pega com uma seringa esse soro, né, na maioria das vezes. Existem já alguns dispositivos também, mas eu vou falar Sim, do específico mais da comum que eu posso seringa. É. eventualmente conseguir em Então casa ou uma na farmácia. seringa de 10, 20 ml, Tá. a gente inclina a cabeça. Tá. Então vamos lá, uma seringa, eu tenho que inclinar a cabeça pro lado que vai sair ou pro lado que vai entrar? O lado que tá pra cima é o Ah. lado que vai entrar o soro. Ah, tá. Então eu pego a minha seringuinha com 10 ml aproximadamente, Uhum. inclino um pouquinho pra cá e coloco nessa narina, que já que eu tô deitado, sentido contrário. Isso, Tá, pra facilitar, né, que ele saia por esse lado. tá. Mas nem todo paciente que lavar o nariz assim vai conseguir que o soro saia pela outra narina. Sai pela boca. Pode ser que vá pela boca, aí precisa, né, cuspir esse soro. Tá. Mas se não sair pela outra narina, pode Ah. ser um sinal de obstrução nasal, pode ser um septo ou Dica uma carne bom. esponjosa ali. Então dá pra fazer em casa um examezinho rapidinho lá, faz, pô, deu BO, vai ver o que é, né? É, passa no médico. Passa no médico. E isso, uma seringuinha de cada lado, tá limpo o nariz. Isso, no Vocês dia a dia é suficiente. Você indica quanto tempo fazer isso em média? Um mês, enfim? No pós-operatório, Vamos se vamos vamos diz. pensar no normal, daí a gente volta No pra normal, a gente fala que vai chegar um dia que a lavagem nasal vai ser igual a escovar os dentes. Que diário? é diário. Eu tô atrasado já. Então, que interessante. Inclusive, aquelas coisinhas que saem do nariz, como que chama aquilo lá, Jesus? As sujeirinhas mesmo. Uhum. Enfim, oh meu Deus, o verdinho, esqueci o nome do negócio feio. É tudo, pergunta que assunto chato, né? Então, mas ele é parte da filtragem que o nariz fez, formou aquela Ficou ali. crostinha e aí acaba saindo, né? Aquela Isso. caquinha, vamos falar assim, mais bonitinho. É isso mesmo? Isso, é o que foi filtrado ali, né, resíduo, que acaba se endurecendo, ressecando, e aí sai nessa forma dessa casquinha. A gente vai voltar já na cirurgia, porque vamos aproveitar as dicas mais comuns, se, né, nem todo mundo tem o problema, então vamos pegar da dica para todo mundo agora aqui, né? Ah, suar o nariz, machuca. Se for em excesso, sim, porque tanto que quando a gente tá muito resfriado, muito gripado e assoa bastante o nariz, acaba ressecando, queimando a pele, vamos dizer assim. Mas, em teoria, não é um problema. Uhum, uhum. Agora, suar com muita força pode Começa. machucar até o ouvido, Ah, por causa da pressão. por conta da pressão, Tá, tá? entendi. Agora, voltando à parte da cirurgia, a lavagem nasal. Qual a sugestão aí, ou qual a indicação, na verdade, até? E na cirurgia, a gente pede pra, na primeira semana depois, o paciente lavar o nariz de hora em hora. Eu tenho caneta aqui, gente. E pergunta básica: os pacientes são disciplinados?
A maioria sim. Ai, que bom. É, ajuda muito, faz muita diferença pra gente no pós-operatório, Tá. porque no dia que chega na consulta, é uma consulta que flui melhor, é mais tranquilo pro próprio paciente também. E não adianta mentir pra gente falar que lavou o nariz não, porque só de olhada pra saber. É como um dentista que veio aqui e falou: "Não adianta passar o fio dental, um dia que você vai lá me encontrar que eu vou te falar, você passou só hoje, né?" Isso é a mesma Exatamente, coisa. é. Olha, bom, vamos lá, ele acordou, tomou lá o cafezinho dele, fez a sua higienização novamente, já vai lavando. Depois lava, vai dormir, tudo bem ele ficar essas 12 horas, 8 Tudo. horas, 10 horas? Não precisa acordar à noite pra lavar o Tá. nariz não. Maravilha. Não, é bom a gente parece bobagem, gente, mas é bom a gente entender, porque quem perde mais é a gente como paciente, né, não fazendo o pós-operatório certo em Sim, qualquer situações, né. e E no pós-operatório de uma estética apenas, também lavagem, você sugere indica tudo isso? também. O que Tá. muda da estética pra cirurgia funcional no pós-operatório é o curativo externo do nariz. Tá. Que quando a gente faz a cirurgia funcional do desvio de septo, não tem nenhuma alteração na aparência do nosso nariz. Não fica nenhum Hum. curativo externo. Hum. Mas quando a gente está falando da rinoplastia, que é a cirurgia estética, aí envolve um curativo externo, que é o aquaplast, que é uma plaquinha de silicone que fica por fora do nariz. E esse curativo vai ficar por volta de uns 10 dias. Sem tirar, Sem tá. tirar, a gente tira no consultório depois. Tá, entendi. Então fica lá 10 dias mas ele bom, obviamente consegue respirar, né, porque senão morre em 10 dias, né. Mas aí faz a limpeza direitinho. Alguma Isso. outra coisa mais comum de se sugerir numa pós-cirurgia, que você sugerir não, indicar? O cuidado que precisa ter também é evitar esforço físico, Tá. porque o nariz, apesar dele não ser uma área muito dolorosa, ele é uma área bastante vascularizada. Uhum, Então tem uhum. muito vaso sanguíneo. A Esse pressão aumento de toda, é. pressão fazendo atividade física pode levar a sangramento no E sol? pós-operatório. Também é bom evitar. N n Praia, piscina, nas 2, 30 dias. 30 dias. Bem simples, né. Como caracteriza o nariz perfeito? Perfeito, é uma É. palavra. Pra que eu quero tirar 80% do tamanho, como que é o perfeito é aquele que respira bem, dá pra dizer isso? Depende. Acho Vou que a gente entender. consegue aliar a estética junto para deixar esse paciente Sim, mais satisfeito, né. sim. Mas mesmo quando a gente fala de estética, falar em perfeição é um conceito muito idealizado. Você recebe muito no seu consultório lá: "Olha, esse aqui é o fulano de tal, tem esse nariz, eu quero esse Eu nariz". quero esse Você nariz. recebe muito isso? Uhum. É uma pessoa completamente diferente daquela que tá ali na É, sua porque tem frente, né. toda uma harmonização que você precisa fazer, né. Isso, tanto da altura do paciente, né, das características da face, tamanho do olho, tamanho da boca. A nossa pele também influencia muito no resultado da rinoplastia. Se o paciente Uhum. tem a pele mais fina, consegue deixar uma ponta mais definida, diferente quando é uma pele mais grossa. Mas isso tudo a gente consegue ajustar e alinhar essas expectativas antes da cirurgia também. Ah, tá. E tem uma parte, 3D da vida que você mostra ao paciente, alguma coisa nesse Tem, a gente sentido? consegue Ah, fazer uma legal. simulação antes e também entender, assim, tudo bem, você gosta dessa foto aqui, mas o que que no nariz dele te agrada mais? Hum. Ah, é que ele tem essa parte aqui, o dorso bem retinho, a ponta que é assim, mais fina, e aí a gente consegue trazer aqueles aspectos pro Pro nariz dele, né? Você acaba tirando, você consegue mudar a opinião das pessoas então, porque às vezes a pessoa vem sem aquela base, sem entender a sua própria estrutura para dizer que ele como acontece aqui era o lábio da Angelina Jolie, a mesma coisa É, assim então. isso. Olha, tem isso para nariz também. Maria, põe para mim a outra foto, a 4 aqui, que eu queria saber um pouquinho de você, que diferencia uma rinoplastia estética bem feita de uma mal feita. A gente pegou exemplos mais, assim, Drástico, né, do Michael drástico, que Jackson. aliás dá para você falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí? São cirurgias repetidas, né, e o que eu Ah, acredito que tenha acontecido é que ele também tinha uma expectativa irreal, assim. entendi. E não conseguiram mudar a opinião dele. E foram várias cirurgias, né, você vê o nariz dele, a gente chama que era um nariz negroide, tinha a base mais larga, o dorso Sim, mais baixo, e sim, ele quis chegar num nariz não só no nariz, mas todo num aspecto mais caucasiano, né. sim, sim, Tanto que sim, sim. ele ficou com a pele bem mais clara. Sim, E isso é o que a gente não quer com a cirurgia hoje, uma porque não cirurgia que fica te proporcional, né, descaracteriza, né. é. E aí aqui dá pra dizer que foi uma coisinha bem feitinha, que tinha como que chama esse trem aqui pra não falar um nome A gente feio, chama de pessoal, giba, senão que eu vou é apanhar depois esse dos haters. calombinho, Aí eu ia falar Calombo, ela falou, gente, então não vai me perseguir esse depois. calombinho no Aham. dorso, E ficou, e foi uma cirurgia cujo resultado ficou bem natural, eu considero harmônico, sim, bem né. harmônico, bem bonito, Não é bem aquele nariz feito. que você olha e fala assim: "Nossa, certeza que ela operou".
Ah, tem isso. Bom, tem isso também, né, óbvio. Né? Mas tirando a situação drástica, tem como ver se caso ela exagerar. Sim. Tá, entendi. E agora, falando de nariz ainda, falando de tudo, Maria, põe a próxima, que eu não vou expressar a minha opinião, porque eu acho que cada um gosta de cada um, né? Cada um gosta do que gosta. Ah, mas eu queria saber de você, qual a melhor forma de furar para quem tem esse gosto, essa situação, o nariz, né? Como que eu vou colocar um piercing desse? Tem coisa certa ou dá para furar em qualquer lugar, né? Se Pra não, mim, a melhor forma também é não furar. eu tô quieto, hoje eu não tenho hater não, gente. É, gente, sem Sem haters, hater, mas sem mas. Não, acho que realmente, cada um tem um gosto mesmo, porém, vamos imaginar que a pessoa goste, né, e a gente respeita com todo carinho também. Mas e aí, como é que faz isso? porque quando a gente vê um piercing no nariz, o que que tá sendo furado aí, né? Ah, Além da pele, é a cartilagem. tá, E é essa cartilagem que confere sustentação ao nosso nariz. Então, para o seu nariz ficar em pezinho funcionando, eu preciso que essa cartilagem esteja saudável. tá. Quando você faz isso, você enfraquece e também pode levar infecções, né? Olha, então Então, eu peço para os pacientes que acabaram de operar o nariz, né, fizeram uma rinoplastia, o que eu recomendo é que eles não recoloquem os piercings, que mantenham o nariz sem. e vai ficar marcado. Muitas vezes fica, porque fica uma marquinha na pele. É um furo, né, como a própria orelha, né, por mais que as pessoas tirem lá o O brinco, enfim, o alargador, alargador, realmente é. não volta, né, uma cartilagem que faz. A gente tá vendo vários modelinhos aqui, né, Acho ponta do que se nariz, tiver que escolher um piercing, que seja aquele de pressão, que coloca, encaixa e depois tira, que daí não machuca que aí não nada. precisa furar. Nem a pare é porque aqui fura uma paredinha pra colocar aquele fixo? Fura. Olha, Fura, gente. fura o septo, né? O É septo, que vou eu... falar um bonito já. Esse aqui possivelmente é um furo de septo. É, aqui esses que envolvem a região mais medial, né, o meio do nariz, geralmente Hum. estão atravessando o septo. Ah, Agora aqui também lesa a cartilagem, esse lateral, que é chamada de cartilagem lateral inferior do nariz. e corre riscos? Porque eu abri um buraco lá dentro, né. Corre risco de saúde De mesmo, de certa corre forma, né. risco de enfraquecer essa cartilagem, e aí a pessoa que não tinha um problema respiratório pode passar a ter, né? Pode chegar a ter um problema. Uau! E também de infeccionar. Isso aqui bem próximo aos olhos, ao canal lacrimal, enfim, a gente vai um monte de coisa aqui que tem também bem vascularizado, isso é mais perigoso ainda. É, o ideal seria a gente evitar esse tipo de acessório. É, porque imagina, aqui passa todo o canal para respirar, para ir para tudo para dentro, para sair tudo, ou seja, para respirar você põe um negócio e fura bem ali. Com todo respeito, né, parabéns se você gosta e seja feliz mesmo, mas é interessante eu vejo isso também como tatuagem às vezes, não é. Tem tatuagem no nariz? Eu nunca vi. Aquelas pessoas que fecham isso, fecham aquilo. Nunca vi Numa tatuagem no nariz. situação que exista, espero que não, pensando em saúde. Tudo aqui é nosso papo para saúde, tá, gente? Estética, realmente cada um tem a sua visão de boa estética. Na sua preferência, né? E a Claro, gente claro. respeita. Sim, sem dúvida. Mas imaginar, uma agulha várias vezes furando aquilo lá, vai ter uma consequência, pensando numa tatuagem. Sim, e é o tipo de coisa que depois da cirurgia ela não consegue voltar, né? A cirurgia ela vai moldar as estruturas do nariz e tudo, mas o que tiver, às vezes, de lesão na pele vai permanecer. Então não Entendi. adianta fazer uma tatuagem no nariz e querer fazer uma rinoplastia depois, que a tatuagem ela Ah, vai permanecer, né? Um pouco desfocada, porque vai mudar a forma ali do nariz, mas o que tiver na pele continua. Maria, põe a 6 aqui pra gente. Eu queria falar um pouquinho sobre respirar agora. A gente já viu bastante sobre o nariz. Quem quiser tirar mais dúvidas sobre isso, que tem muita coisa pra falar, né? É @DRA. Pode mandar DM pra você lá? Pode mandar a mensagem pra Olha lá, mim. DRA, Paula Lisiero, bem facinho nas redes sociais. Qual a relação direta entre a respiração nasal e a qualidade do sono? Isso é uma ótima pergunta, porque a gente passa um terço da nossa vida dormindo, A né? famosa apneia também, queria saber de vocês disso. Vamos lá. Então, por que que é importante a gente conseguir respirar bem para evitar o ronco e ter uma qualidade boa de sono? Tá, A apneia é quando existe um fechamento, um bloqueio ali da região da orofaringe, que falando no popular é a garganta, pronto. Fala não minha passa língua. ar ali. Ah, E isso gera prejuízo para o nosso organismo. Como eu falei, a gente precisa respirar sim, sim, e sim. seu organismo vai passar por microdespertares. Então você acorda e nem percebe, na maioria das vezes, Uau. só para recuperar aquele ar. Ah, tá. E ela se fecha por quê? Muitas vezes por um excesso de tecido que tem ali. Aí tem que fazer um Então, procedimento. depende, Ah, né? Pode ser o aumento das amígdalas, que quando a hum, gente
deita, essas estruturas vão para trás, Sim. acabam fechando a garganta. Então pode ser o tamanho da língua, o tamanho da amígdala, a circunferência do pescoço. Então aquele paciente mais gordinho, que tem o pescoço bem largo, ele também tem uma tendência a ter maior acúmulo de gordura naquela região. E isso também acaba afrouxando os tecidos ali, Opa. facilitando com que eles vibrem, né? Que é essa vibração que gera o ronco. Uhum, uhum. E quando essa estrutura se fecha, colaba, aí a gente vai ter a apneia do sono. Tá. É possível eliminar ronco? O ronco, a gente brinca que ele é um problema social, né? É, né, porque Ele vai incomodar quem você tá ali do acaba seu lado. casamento, né. Acaba casamento. Terceira principal causa de divórcio É é ronco? ronco. Sabe o segundo primeiro? Acho que a primeira é infidelidade. Não tem como, né, aí pelo amor de Deus, a gente E aguenta ronco, mas, né. é, né? Vamos lá, depois a gente pesquisa lá, mas ronco aliás, ainda falando do nariz e da respiração, estava vendo outro dia um vídeo em que o nariz é o segundo local mais tendenciado a ser mais sujo do corpo, porque tanta coisa que entra ali nele, se não tiver aquele filtrozinho, que seriam os pelos. Uhum. Cortar ou não cortar? Não cortar. Não Mas quando depilar o nariz, começar a por favor. fazer você pode amarrar, fazer trança, e aí, como é que E aí faz? apara, né? Se tiver Para. saindo assim pela narina, apara por questão estética também Estética. de limpeza. Agora, a gente vê muitos pacientes que vêm com aquelas maquininhas E te de perguntar dela, que você põe dentro do nariz praticamente a maquininha, aperta o botãozinho, ela gira e faz isso, um limpeza assassinato. É. total. E isso abre porta muitas vezes para infecção também. Então é muito comum, o paciente chega com uma infecção aqui dentro do nariz, né? Às vezes parece uma espinha, começa a ter um pouquinho de pus, Ah, é por conta dessa remoção indevida dos pelos. caramba. Fumar. Fumar. Também prejudica na respiração? Totalmente. De que forma? Porque o cigarro, né, além dele ter todas essas substâncias tóxicas que vão já Uhum. fazer mal para nossa mucosa, tanto do nariz quanto do pulmão, é um ar mais quente que o indevido. Então isso acaba. E tá tudo interligado. Aqui é uma imagem bem simples, né, mas aqui dentro, se tirar essa parte bonita que nós temos aqui, só a parte feia lá de dentro. É tudo uma coisa só, vamos dizer assim, é É, tudo pois é. interligado. Então acaba gerando um dano à mucosa ali de dentro do nariz, né, que vai se perpetuar em toda a via aérea, então até chegar no pulmão. Caramba. O paciente que fuma, inclusive antes de fazer uma cirurgia nasal, o ideal é que ele pare de fumar uns 30 dias antes, porque é uma cirurgia que sangra muito mais, é muito mais inflamado. E a pessoa consegue? Porque é um vício. Vamos falar da parte mais chata, que as pessoas falam: "Eu quero, mas não quer nada porque o vício tá mais forte que ele", É né. trabalhoso, né? O paciente tem É, que estar muito empenhado, porque realmente, às vezes, a pessoa fuma há 20 anos, nunca parou de fumar e vai precisar ficar tanto no pré quanto no pós-operatório. é. Então nem comece, né, porque é pior ainda. Exato. E se ele parar de fumar, é reversível todos os prejuízos que ele recebeu durante a vida toda ou não? Não, infelizmente É não. irreversível. Tanto que a gente vê muitos pacientes, né, com a famosa DPOC, Hum. que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença pulmonar, mas por conta do cigarro. Assim, se você para de fumar, você para de continuar com esse efeito, mas o que já foi, já teve de dano ali no pulmão, ele vai continuar. Puxa vida, olha gente, como consequência, né, pra quê que eu digo que é queimar dinheiro fumar, né. Queimar dinheiro e saúde, né. Bom, a longo prazo, ele respirou mal pelo cigarro, ou pelo desvio de septo, ou pelo enfim, né, qualquer atividade. Além de desvio de septo, quais outros mais comuns problemas que podem ocorrer no nariz que vai causar uma mal respiração? E a longo prazo, como que isso interfere na saúde dele? Pensando em diferentes idades, né, porque Tá. dependendo da Ah, idade, tá, existe legal. um tipo de problema mais comum. Tá. Então, nas crianças, igual você falou da sua irmã, é o aumento da carne esponjosa, que é a Uhum. adenoide. Tem Tá. também o aumento das amígdalas, que Como também criança ainda. em crianças. Então, Hã. pensando em obstrução nasal em crianças, seriam esses 2 pontos. Vamos pegar criança rapidinho. Então, se criança que ronca muito, é sinal então de alerta mesmo? É sinal de alerta. A gente vai ver já uma imagem disso aí. Tá, continue. Depois da criança? Aí, no adulto, a gente pensa no desvio de septo. A carne esponjosa do adulto são os cornetos nasais, que tem muita relação com alergia. Então, o paciente que é muito alérgico, sente o nariz Hum. muito tampado, ele pode ter essas estruturas também aumentadas, Tá. tá? Além das sinusites, que também são um problema recorrente para uma grande parte da população. Vamos falar sobre rinite e sinusite, então. Antes de eu falar de rinite e sinusite, queria fazer uma pergunta para você, se você gosta de escrever Eu gosto. artigos, escrever. Então, estou aqui te apresentar o nosso portal de artigos, chamado Orbis News. É um portal de notícias, de artigos, de assuntos do momento, assuntos que estão sendo aí desenvolvidos, pesquisas,
todas as áreas, política, ação social, economia, saúde, né. É um portal que está lá à disposição, a gente tem mais de 200 articulistas, a gente faz uma pré-seleção, convida aquelas pessoas que a gente sabe que tem o que falar, que tem o que dizer e que fala corretamente. Então se você inclusive em casa também quiser acessar o nosso portal, tá bem fácil, www.orbisnews.com.br, se inscreva e todos os artigos novos você vai estar recebendo para estar, hã, antenado com o que está acontecendo, com o que está mudando, o que precisa mudar. Então o convite fica aberto. Muito Se obrigada, quiser Ricardo. escrever aqui no artigo, vai ser um prazer recebê-la, tê-la como nosso articulista aqui e trazer suas mensagens, sua visão de como ter saúde boa. E você fala de algo extremamente, eu digo que está nos tops 5 aí da vida, que é respirar. Se não respirar, você não vive, você não faz mais nada. Você não come, não bebe, não dorme, não faz nada, não é isso? Exatamente, tem total ligação com a nossa qualidade de vida, né. Então, tá aí feito o convite. Obrigada, com certeza, quero participar. Oba, muito bem-vinda mesmo. Não é só a gente quando fala no convite no programa, viu, gente, é porque a gente quer mesmo, de coração aqui, porque senão a gente já, olha, eu nem mostra. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Na sua visão e na sua experiência, como que é a respiração adequada, para um indivíduo? Respiração adequada é aquela que a gente não percebe, né. Tem que ser algo realmente automático, sem ruídos, porque às vezes está do lado de uma pessoa, você percebe aquela respiração ofegante, pesada, Hum, sem excesso de secreção no nariz. Todo mundo vai produzir secreção, mas se seu nariz fica escorrendo o tempo todo, é um sinal de alerta. tá. Que você consiga dormir com a boca fechada, né, de preferência sem roncos. Então isso tudo são sinais de uma boa respiração. E óbvio que, tudo isso faltando, a disposição física fica Lá embaixo, fica porque em a gente precisa tem uma demanda maior por oxigênio durante a atividade física, e aí se você não tem uma patência, se seu nariz não consegue levar esse ar até o pulmão, fica mais difícil. aquelas respirações assim, ó. Que é isso? Até tem uns tom de angústia, às vezes, você tá mais nervosa, mas é porque tem alguma interrupção ou é só mesmo emocional ali que faz ela querer encher o pulmão rapidamente de ar? Depende, pode ser isso que você falou, de ser né, Tô uma triste parte hoje, mais né, emotiva, então faz aquela né, de aham. puxar mais fundo, ou então pode ser uma pessoa que tem realmente dificuldade para respirar. A gente vê muito isso, às vezes, em pessoas mais obesas, que são os pacientes, né, que têm uma relação direta com a apneia do sono. Às vezes, Hum. eles têm uma respiração mais curta, mais entrecortada também. Olha, então fica a dica, se você tá tendo e você não tá triste, gente, então vamos ver o que é, né. Aí você falou de sinusite, eu disse que a gente ia falar de rinite e sinusite. Primeiro Uhum. vamos começar assim para quem é leigo, o que é rinite e o que é sinusite? Eles têm nomes e sintomas bem parecidos, né? Uhum. A rinite é a inflamação de dentro do nariz, da cavidade nasal. Tá. Então, realmente aqui mesmo, dentro, Isso, tal, tal. dentro do nariz. Rinite. Rinite. Tá. A principal causa é realmente a rinite Põe pra alérgica. gente a outra ali, por favor, que daí a gente vai movendo também. Tá bom. E a principal causa? É a rinite alérgica, né? Aqueles pacientes que entraram em contato, às vezes, com poeira, ácaro, e começam espirros, aquele Tô aumento da limpando aquele armário que não secreção, limpa há tanto tempo, entrou muito acro, algo assim, aí pode. Tá, desencadear o quadro de rinite, tá. tá? E a sinusite, ela também pode ser alérgica, mas o que a gente vê, a sinusite é a inflamação dos seios da face. Tá. Então vamos lá aqui, mas aqui é uma representação simples. Aham. Então, aqui como você falou, aqui a rinite é dentro, tá vendo que o vermelhinho tá Da dentro da. cavidade do nariz. Tá. E aí uma inflamação da mucosa, como você falou, né, a questão do muco, os bichinhos todos lá dentro, que pode gerar uma coriza, uma coceira nasal, espirros frequentes, é isso mesmo, né, congestão. Tá, e Isso. agora a sinusite é uma coisa mais densa. É um quadro, na maioria das vezes, infeccioso, né? Então, a Uhum. principal causa de sinusite são as infecções virais. Às vezes, você teve um resfriado, esse resfriado começa a se prolongar, e aí você começa a sentir essa dor, pressão facial, a secreção nasal Tá, se mais eu ficar apertando e estiver espessa. doendo, é um sinal da É sinusite? um sinal, Tá, não é claro, patognomônio, né? Não dá pra falar, tô com dor sim. aqui, com certeza seja sinusite, mas pode Uhum. ser sim. Um possível sintoma.
Exato. Então, aqui, né, pela representação, acho que está certo, né? Essa equipe pegou meio sem Foi, vocês conhecer. brilharam, viu? Foram muito bem. Mas, obrigado, vou passar para eles. Então, aqui não é só na cavidade, tá vendo? Já tem na face, como ela falou da dor, só que esse verdinho é o que mesmo? A É a secreção secreção, o muco. acumulada. Aqui, inflamação dos bloqueios dos seios da face. Ah, entendi. Porque são vários seios, né? A gente tem seio maxilar, seio Ah, frontal aqui em perfeito, sim. cima. E aí, quando essas cavidades, que são realmente buraquinhos que a gente tem aqui no rosto, Sim. que ficam cheios de secreção num quadro Uau. de sinusite. Isso vai chega aí para ouvido? Pode ir pro ouvido, porque vamos dizer assim, é tudo comunicado ali atrás, Tá. e às vezes essa secreção se acumula e fica ali no ouvido. Maravilha. Então, olha, dor ou pressão facial é uma possível causa. Lembra sempre, gente, que é possível. O médico vai dizer se é ou não. Então, se vocês têm um concorrente absurdo atualmente, né? Chamado IA, Doutor, né? tem o doutor fulano e tem IA, tem os dois agora. Antes era só o doutor fulano, agora tem ela também, né? Uhum. Você já chegou em pacientes no seu consultório que diga, olha, eu pesquisei aqui, estou com isso? Ah, muitas vezes, é. Já chego com o diagnóstico pronto e com um tratamento, às vezes, que eles tentam e que falhou, né? E Piora, pode Paulo. piorar. Piora. É. Olha, já faz 6 meses que eu tomo isso. Com certeza. E acaba atrasando o tratamento correto, né? Puxa vida, uma média de tratamento de uma sinusite. E a pergunta é, tem cura um dos dois? Tem cura. A rinite, como a gente fala de uma alergia, é mais um tratamento de manutenção. Tá. Quando a gente faz a cirurgia do septo e do corneto, existe uma melhora muito importante nos sintomas. Mas quando a pessoa se expuser, né, aos alérgenos, então tiver contato com poeira, pode ser que ela sinta esses sintomas, só que numa intensidade menor. E um cuidado para evitar tudo isso? A lavagem nasal, que a gente falou, O começa famoso. pela lavagem nasal. Agora que já chega a época do frio, Sim. evitar tirar esses cobertores, casacos de dentro do armário já vestir. Então, ou lava ou deixa exposto no sol. Mata, o sol mata mesmo. Ajuda muito, mata. Tá. E devido a essa parte mais seca, você falou daqui a pouco a gente entra frio, então vai ser um pouco mais úmido, né? Dependendo da época do frio. Mas nós estamos numa época de calor intenso, apesar que esse ano deu uma amenizada em relação ao ano passado, foi bem mais intenso. Então, as pessoas às vezes indicam tenha no seu quarto um purificador de ar. Isso é legal ou não? Ajuda, mas também não é a solução para todos os quadros de rinite e sinusite. Mais importante é a gente evitar ter contato com mofo, então ou deixar o quarto muito fechado. Isso tem que tomar bastante cuidado. E chega a provocar sinusite ou fica ali na rinite mesmo? A rinite pode levar a sinusite, porque se tiver inflamado, né, dentro da mucosa do nariz, é mais fácil quando passar um vírus por ali, que ele se prolifere e infecte aquela região. E aí isso pode levar à inflamação e à infecção dos seios da face também. Aproveitando uma pergunta que às vezes acontece, espero que não muito, mas a gente vê de vez em quando aí, né, principalmente na época do calor, o nariz sangrar. Qual é uma possível causa disso? Isso é uma pergunta bem comum também. É, Esse fato do nariz sangrar se chama epistaxe, é o sangramento nasal. sim. No calor, acontece a vasodilatação, né? Então, é mais fácil que o sangue extravase ali pelos vasos sanguíneos. Igual quando eu te falei sobre a cirurgia, que o nariz é bastante vascularizado, é isso. Então, são muitos vasos sanguíneos e pode ter esse extravasamento. Quando é importante procurar alguém? É um sinal de alerta É. se isso estiver acontecendo repetidamente, né? Se for uma coisa isolada, a gente observa, mas a partir do momento que isso se torna repetido, a gente precisa investigar se não tem nenhuma lesão ali dentro do nariz. E se não existe alguma causa sistêmica que esteja levando a esse sangramento, como um aumento da pressão. Então, pode ser uma hipertensão arterial mal controlada, né? Tá. Que esteja se manifestando através do sangramento nasal. Por conta como é que chama? Dessa dilatação Dos vasos sanguíneos. vasos. Aumenta a pressão, fica sim. mais fácil também extravasar esse sangue. Em criança, a gente tem que ficar atento se não tem trauma digital. É o famoso dedo no nariz. Digital, até no nariz já tem digital, entendi agora. Maria, põe a próxima pra gente, vai falar de criança, a gente vai falar um pouquinho sobre ronco novamente, mas vamos falar do que você falou agora. O que é trauma digital? Colocar o dedo no nariz. Vai tirar a casquinha do nariz ou... Enfim, crianças, temos que ficar atentos e orientar para não ficar colocando o dedo no nariz, porque é a principal causa de sangramento nasal. Um colega otorrino falou, olha, a única coisa que você pode colocar no ouvido é o cotovelo.
porque não chega, né? Exatamente. E no nariz, é a mesma coisa? Não um dedo, nada? Não, fazer a limpeza com soro, né? Porque às vezes nesse tempo seco aumenta o acúmulo de crosta ali e a lavagem vai ajudar nessa remoção. Tá, então só o líquidozinho mesmo. Isso. Ah, tem uma casquinha aqui, de jeito nenhum fazer Não a... ficar colocando o dedo no nariz, porque realmente pode machucar e pode levar a esses sangramentos. Entendi. Maria, põe a 8 pra mim, que daí a gente vai falar um pouquinho da criança sobre roncar. Apneia. Não entendi nada desse exemplo, porque eu sou péssimo para essa parte. Mas hum, estética facial influencia? Influencia muito. A gente vê aqui as fotos. A pessoa que tem o queixinho mais para trás, que é o Mais pra dentro. retrognata, né? Ah, sim. Ah. Ele vai ter um espaço encurtado aqui atrás na via aérea. Então, quando ele deita, esse espaço ele se torna menor ainda, né? Tem Aqui, sentido. dá pra ver ali naquela foto Ah, que colaba, a estrutura fecha. que é essa partezinha aqui. Isso, aí na garganta. Então, a pessoa que tem o queixinho mais pra trás, ela tem uma tendência maior de roncar. A gente vê isso muito em oriental. Eles têm o queixo mais curtinho, né? E aí são pacientes que são possíveis roncadores, a gente fala. E aqui, o que quer dizer que eu não sei se faz parte aí disso. Tá certo isso? Risco elevado de apneia é quando é muito encurtado, menos encurtado teria menos risco. Seria isso a Isso, ideia aqui tanto nessa que foto? uma das formas de tratamento do ronco e da apneia é um aparelho intraoral. E qual que é o objetivo desse aparelho? É trazer o queixo mais pra frente durante o sono, para liberar espaço nessa via aérea. Entendi. Tá vendo? Ajuda bastante. Mas lembre, sempre procurar o doutor certo e não o doutor errado aqui da internet, né? Exatamente. Falando de criança ainda, uso de chupetas. É muito comum, os pais colocam lá, né? E obviamente, a mamadeira. Piora para a função respiratória ou não interfere? Piora porque vai influenciar diretamente no posicionamento dos dentes, né? Sim. E os dentes, eles estão relacionados à nossa maxila, que é esse Uhum. osso aqui da face. Uhum. Então, se a gente não tem uma maxila bem desenvolvida, o nosso nariz também não se desenvolve bem. É aquilo que a gente falou do desvio de septo, tá? Então, a criança que não respira bem é uma criança que vai ter alterações faciais. A gente chama de face do respirador oral, aquela criança que respira pela boca. Só de olhar, você já sabe. É uma criança que fica com a boca Sim. entreaberta, que tem olheira, que tem às vezes o lábio até mais, vamos dizer assim, evertido, fica com a boca viradinha pra fora, tá? Sim, uma coisa mais abertão mesmo? Isso, Tá. que tem a maxila mais profunda, então ela tem um rosto específico que mostra pra gente que ela não respira bem pelo nariz. Coloração das bochechas, vou falar minha linguagem aqui, mais vermelhada, mais intensa, é um possível sintoma de algo no nariz ou na Não é garganta? algo que a gente costuma observar, não. Tá. A coloração não, mas o formato sim, é bem importante. O que é o formato de observação? Geralmente a gente tem uma elevação nessa região aqui da maxila. As Uhum. crianças que não respiram bem, elas não conseguem desenvolver esse osso, né, esse seio da maneira devida e fica com um certo afundamento, fica um rosto mais achatado. Você estava falando da questão da boca aberta, da respiração pela boca, vai interferir na formação do bebezinho ali, no crescimento facial dele? Com certeza. Ah, Então, se respira pela boca, a gente não tem o desenvolvimento correto da cavidade nasal. Muitas vezes o palato, né? A gente chama de palato ogival. Fica um céu da boca bem estreitinho. É aquela criança que depois vai ter que usar aparelho para corrigir os dentes. Então, isso tudo por respirar de maneira errada pela boca. o lábio leporino, ele também interfere em alguma coisa na respiração? Sim, interfere, por isso que a gente precisa Que não tem corrigir. a parte de cima, né? Interfere tanto na respiração nasal, quanto no fato de compensar essa respiração pela boca. Quais os maiores problemas que as crianças podem desenvolver? E o pai colocando muito deitado, essas coisas todas influencia. Como que eu posso fazer e ficar atento para que meu filho não tenha nenhum tipo de problema desse? Primeiro é observar como que essa criança dorme. Então, é aquela criança que ronca, que dorme de boca aberta, ela precisa de uma Sim, avaliação, perfeito. né? Ó, a dica aí, número 1, hein, gente? Depois, essa criança quando mama, tem que evitar realmente de mamar e deitar em seguida. Porque vai aumentar esse refluxo, esse leite, ele pode ir, por exemplo, para o ouvido, esse tipo de coisa, levar a otite de repetição. Então, isso também é um outro cuidado importante. Amor, aquela história, vamos colocar para rotar. Isso, deixa a criança em pezinho um pouco. Tá. Não mama, né? Falando de bebê, não dá mamar deitado, porque também facilita com que exista um refluxo para a região do ouvido. Uau.
Então tudo que deitado, você não vai tomar água deitada lá na sua cama que vai fazer um estrago ali, né. Exato, nem a gente. Mas põe o canudinho do lado para nem se mexer, gente, calma, né, por aí não, né. E que mais para criança? Nessa parte de desenvolvimento, que a gente vai crescendo com tudo, né. O nariz cresce mais, tem aquela história da orelha vai ficando mais velha, a orelha vai crescendo. O nariz também? O nariz ele vai sofrendo uma frouxidão. Então a gente percebe, né, que o efeito da gravidade também age sobre o nosso nariz. Eu vou sair depressivo desse programa hoje, gente. Mas a gente consegue amenizar isso, né, tanto através da cirurgia, da rinoplastia, para deixar esse nariz mais harmônico, e combater os efeitos do envelhecimento. Eu tô pegando o contato dela pra procurá-la depois desse programa. Eu fazer os procedimentos estéticos, agora falando só de estética mesmo, né. A toxina botulínica e os levantadores que tá tudo lá. Interfere alguma coisa na respiração ou não, tá tudo seguro? Se a gente está pensando nisso na É, face, eu é tô querendo esticar seguro. tudo, tal, porque daí eu Não. vou mudar de alguma forma o nariz de alguma maneira, não muda quando eu estico muito? Não, isso é Não bem chega. seguro, sim, o uso Ah, da tá. toxina botulínica, bioestimulador de colágeno. Isso, O que a isso, gente tem que isso. tomar Os cuidado é fios. para aquilo que é injetado, né, no nariz. Ah, Tem tá. muito paciente que acaba indo em alguns profissionais e injetando algumas substâncias diretamente no nariz. E aí isso pode modificar tanto a forma quanto a função. Pra que é isso quando eu coloco no nariz? Às vezes é uma maneira de evitar, né, tem aquela queixa estética, quer evitar uma cirurgia, acaba injetando alguns produtos. A gente já viu PMMA, e aí isso Ah, a gente sim, pede sim. para não colocar, evitar esse Uau! tipo de produto no nosso nariz. Porque isso pode não acontecer nada, Pode, mas né. também pode A acontecer um médio desastre. prazo pode ter alguma alteração? Pode, porque essas substâncias elas podem se mover ali no nariz, né, então que a princípio pode ter até ficado um resultado estético legal, satisfatório, pode ser que com o passar do tempo essa substância se desloque e gere uma alteração estética, mas também é risco de infecção, de necrose, a gente vê muitas complicações. Necrose. Isso. Gente, o nariz vai cair. Vocês são doido? Sério mesmo? Então tem que tomar bastante cuidado com o que está sendo injetado no nariz. Em resumo, o que não se deve fazer no nariz. Não se deve fazer no nariz. É, agora o resumo dela tem 8 páginas, vamos lá. Vamos abrir uma enciclopédia. Vamos, né. E ela vai responder algumas e as demais você vai entrar lá na rede social dela, que tem tudo lá bonitinho, doutora Paula Liziero, e vai estar, inclusive, tirando suas dúvidas sobre os procedimentos estéticos que você pode fazer, os que podem, combinar nos 2 procedimentos, né, o necessário fisiológico e o estético, tá tudo lá, facinho. Mas vamos ver algumas dicas que você não deve fazer de jeito nenhum. A primeira eu já descobri, eu vou usar do cotovelo também, só pode colocar o cotovelo, gente. Isso aí. Vamos lá. Então, acho que primeiro é tomar muito cuidado, né, com essas injeções de produtos no nariz. Não é para deixar injetar qualquer tipo de substância no nosso nariz. Evitar, se possível, a colocação de piercings, brincos, porque pode mesmo lesionar a cartilagem. Evitar a depilação do nariz. É, Então, literalmente isso, né. os pelos, eles Ah, são boa, que você põe aquela importantes. cera, né, e põe aqui, o pessoal tira, isso Cera ou mesmo a maquininha, então isso a gente tem que evitar. é pior com a cera ou é igual ao da Acho maquininha, que hein? os dois São são terríveis. igualmente Tá, ruins, tá. assim. Evitar fumar, com certeza. E importante manter a lavagem nasal, porque ela ajuda realmente tanto na parte das alergias, como na prevenção de infecções. Eh, Você fez sua graduação, suas especializações, seus estudos, e já há algum tempo para cá, e dentro desses estudos, com certeza teve históricos, de problemas, de enfim, vem todo a gente aprende com os erros dos outros às vezes, né. Mudou muito o conceito, do não vou nem falar só do brasileiro que você teve a oportunidade de estar fora, das pessoas em relação a cuidar mais, pensando não só na estética, mas também na saúde com a estética? Acho que sim, acho que a gente consegue observar isso ao longo dos últimos anos, né? Tá. Que a estética ela ainda é uma preocupação muito grande dos pacientes, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Que existe um número grande de cirurgia estética. Muito. Mortes, inclusive, por não profissionais Isso, você tem que habilitados. escolher bem o profissional que vai realizar a sua cirurgia. Mas hoje, os pacientes também estão valorizando muito a qualidade de vida. E quando Bom, eles percebem que a respiração ela está diretamente associada a essa qualidade de vida, essa procura pela cirurgia nasal ela também cresce. que bacana. Só um pouquinho sobre a criança, queria saber, a gente falou bastante sobre as questões que podem gerar problema, e com isso o rendimento do aluno também cai? Com certeza. Criança que dorme mal, né, por conta da respiração, é uma criança que tem uma tendência maior a desenvolver até hiperatividade.
Então, como ela não consegue ter um sono reparador, descansar, no dia seguinte ela não vai render na Tá, escola. entendi. E os pais conseguem ter essa observação que, olha, pode ser um probleminha que meu filho tá tendo ali na região de respirar, enfim. Isso, então se a criança está realmente tendo dificuldade na escola, vale observar o sono dessa criança. E Tá. se for um sono, né, muitas vezes interrompido por roncos, apneias, tem até relação entre ronco e apneia com fazer xixi na cama. Ah, fazer xixi na cama pode ter. Lembre-se, viu, gente? Pode São ter. sintomas, são Então, situações. são todos sinais, né, que nos alertam que pode ter uma respiração ruim. E aí, é importante levar numa consulta com o otorrino pra gente fazer essa avaliação. Aí, gente, tá fácil. Muita coisa legal. Então, antes de separar do seu marido, minha filha, né? Vai ver primeiro esse ronco dele, que é Tem possível. Ó tratamento. lá, procura a doutora Paula, que ela vai dar as dicas certas. E um tratamento, pra gente concluir aqui, porque é tão gostoso o bate-papo, que passa rápido, né? A Passa gente muito tá no finalzinho do rápido. programa, né? Um tratamento dura em média quanto tempo de um desvio de septo, ou mesmo de uma estética junto com a correção? Pensando na cirurgia, você Sim. diz? Contando tanto o pré-operatório como o E você pós-operatório? foi lá no seu consultório, fez consulta, ó, é isso mesmo, vamos planejar, vamos agendar, vamos fazer. Agora você cuidou depois do pós e agora você vai embora e não volta mais. Mais ou menos uns 3 Ah, meses. Da primeira rápido. consulta até a gente ter esse nariz bem cicatrizado, É tá? rápido. Mas é importante lembrar que quando a gente fala da estética, a cirurgia estética do nariz, o Hum, resultado final mesmo, ele vai ser visto lá por volta de 6 meses, porque fica inchado nesses sim. primeiros meses. É isso, olha quanta coisa legal. Quer saber mais, gente? Entra lá, tá facinho. Doutora Paula Liseira. Quero agradecer muito o carinho da sua participação, desses esclarecimentos todos, pela simpatia sua e cadê a vergonha dela? Deixou lá em Minas, gente. Obrigada, Ricardo, pelo Novidades traga convite. pra gente, vai ser muito prazer tê-la conosco novamente. Muito obrigada. Vou dar um tchau pro nosso pessoal de casa, dando uma mensagenzinha bem rápida para eles. Pessoal, então queria aproveitar a oportunidade aqui para lembrar vocês que respirar, né, mal pelo nariz não é normal, obstrução nasal não é normal. Respirar bem pelo nariz traz uma noite de sono adequada e faz total diferença na nossa qualidade de vida. Viu? A dica tá aí, tá fácil. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a vocês por ficarem com a gente aqui até o final do programa. E lembre-se, né? Amanhã a gente está de volta às 5 da tarde aqui na Com Brasil TV, nas nossas redes sociais também, na TV aberta e o dela também. Vai lá. Tem canal no YouTube? Não, ainda não. Vai abrir. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.